Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor, amém. É um privilégio estar aqui em mais um momento de devocional junto com os irmãos, mais esse momento de Noite da Esperança. Gostaria de convidar cada um dos irmãos a depositar a sua mente e o seu coração nesse devocional para que possamos aprender mais da palavra de Deus juntos e para que possamos receber do Senhor aquilo que Ele tem a dizer aos nossos corações. Hoje leremos o texto de Mateus 6, do versículo 25 até o final dele, até o versículo 34. Antes disso, gostaria de fazer uma oração com os irmãos e aí inicio a leitura do texto. Senhor meu Pai, muito obrigado pela oportunidade de poder ter esse momento de devocional junto com a Tua igreja, com os meus irmãos, ó Pai. Te pedimos que o Senhor fale através dos nossos corações, que o Senhor nos toque, nos proteja, Senhor, e nos ensine mais sobre Ti. Que essa palavra hoje possa ser uma palavra de reconforto aos nossos corações, que o Senhor nos traga a Tua paz e que nos traga a Tua provisão, Senhor. É o que te pedimos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e porque tudo o Senhor supriu no momento certo. Em nome de Jesus, amém. Então, recapitulando, Mateus 6, do versículo 25 até o... eu esqueci aqui, 34. Amém, irmãos? As preocupações, na minha versão da Bíblia, esse é o título que se dá a esse trecho. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Deixa eu só achar um espacinho aqui para a Bíblia. Esse texto é um texto que eu acabo tendo muito carinho, porque em diversos momentos da minha vida ele se faz presente, justamente porque eu naturalmente sou uma pessoa muito ansiosa. Desde que eu sou criança, e principalmente agora, com as responsabilidades da vida adulta vindo à tona, acaba que a cabeça fica a milhão e são diversas coisas para pensar, para imaginar, e principalmente fica toda aquela dinâmica a respeito do futuro, não é? O que vai ser daqui para frente, como que eu vou fazer tal coisa, como que vai ser isso, como que vai ser aquilo. E só que todos nós sabemos que a vida não é constituída só de momentos bons, muito pelo contrário. Talvez a gente passe por mais momentos difíceis do que realmente momentos bons, e isso acaba nos gerando um conflito enorme, porque parece que tudo sai do nosso controle e normalmente a gente entra nesse tipo de preocupação que o texto apresenta pra gente, né? O que a gente vai comer, o que a gente vai beber, o que a gente vai vestir, ou seja, como vai ficar nosso futuro? Como que vai ser daqui para frente? Se a gente está sofrendo com tudo isso agora, como que vai ser daqui para frente? E Jesus, ele prega esse sermão de uma maneira que traz uma mensagem de conforto e de paz, mas que também exorta
no final, justamente dizendo que esse é um questionamento que cabe aos gentios que não possuem a fé que nós temos. E essa exortação que Cristo dá nos alerta justamente aquilo que ele comenta antes no texto sobre as aves do céu e sobre os lírios do campo, né? Como tema dessa devocional, eu gostaria de enfatizar as aves, né? Observai as aves do céu. Observai as aves do céu. Vou até repetir o versículo. Versículo 26. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está nos céus, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? É normal que a gente acabe dando bastante enfoque nesse texto para outros versículos, né, que, no geral, são imensamente importantes. Esse texto, como um todo, é bem importante, mas a gente acaba esquecendo bastante dessa parte dos pássaros e também dos lírios do campo, né? Mas, voltando àquele contexto da nossa vida que tende a estar corrida, né? Quando a gente se vê em um momento onde parece que tudo é trevas e onde parece que nosso futuro não vai definir nada daqui para frente, né? Que nossas escolhas, nossas atitudes vão ser simplesmente um pano de fundo para algo que é imprevisível, né? É onde Cristo ele nos aborda e nos pede justamente para que começamos a observar para aquilo que a natureza nos proporciona a partir dele, né? Que é o criador de toda a natureza e também é o nosso guia no nosso dia a dia, né? Então, observai as aves dos céus. Observai não só as aves dos céus, mas também os animais presentes em toda a terra. Eles não semeiam, eles não colhem, eles não se preocupam como vai estar a vida no amanhã. Eles simplesmente vivem cada momento de suas vidas crendo que Deus estará intercedendo por eles. Não porque eles têm uma fé como a nossa, uma fé que pensa a partir daquilo que a Bíblia nos ensina, daquilo que já ouvimos sobre o Senhor, mas porque eles sabem que existe um Deus no céu que sustenta eles dia após dia após dia, e esse Deus não deixa de desampará-los, né? E quando a gente para observar as aves do céu, não vemos aves que estão em situações que pela natureza ela se encontra, digamos, debilitada, seja falta de alimento, ou então com a penagem ruim, ou com qualquer tipo de coisa que faça com que elas pareçam mal. Muito pelo contrário, isso, se vemos pássaros assim, muitas vezes é porque eles já sofreram interferência das mãos humanas, né? Mas na natureza os pássaros são seres lindíssimos e que não se preocupam com o dia de amanhã, mas simplesmente vivem daquilo que Deus provê a eles. E esse é o chamado que Jesus coloca nessa pregação e que chama a atenção dos homens de pouca fé, né, que também nós nos caracterizamos. Depois ele comenta sobre os lírios do campo, né? Observem os lírios dos campos. Nem Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, com toda a sua sabedoria, pôde se vestir tão bem quanto um lírio do campo, que hoje é plantado e que amanhã já é retirado. Ou seja, na nossa visão, o lírio do campo ele não vale nada senão uma colheita. É algo que hoje está lá e amanhã já não está mais lá. E ainda assim Deus tem tanto cuidado sobre esse lírio do campo que ele se vestiu melhor e teve mais provisão do que até mesmo Salomão, com toda a sua glória, com todo o seu conhecimento e com tudo aquilo que ele podia possuir. E nós sabemos que não só aqui, mas na Bíblia toda, Salomão é tido como um exemplo de sabedoria, de riqueza,
de dignidade e de diversas outras qualidades que fazem com que a gente veja ele com um pouco mais de razão, digamos assim, né? Não porque ele seja alguém especial, mas justamente porque a história dele nos traz vários atributos que são louváveis em um ser humano, né? Que nós não vemos com frequência em outros seres humanos. E esse texto nos traz justamente que um lírio do campo, que é judiado, que é jogado fora, no dia seguinte, Deus supre ele de tal maneira que nem mesmo Salomão, com todas as suas proezas, seus benefícios e com tudo aquilo que ele conquistou em vida, pôde se vestir como um desses lírios do campo, ou pôde ter uma provisão tão similar quanto. Então Cristo ele nos traz essa palavra de extremo conforto nessa passagem. Eu acredito que hoje o devocional vai ser até um pouco mais rápido, mas justamente o que eu queria trazer justamente era essa questão da transição do inverno até a primavera, né? Costumamos ver mais as aves nos céus e os lírios no campo quando a primavera é reconstruída, quando Deus traz de volta a primavera e traz toda a bonança das flores, da natureza, fica mais latente para a gente ver como a natureza se comporta. Mas Cristo aqui, ele traz justamente a visão de que não só na primavera nós devemos olhar as aves dos céus ou os lírios do campo, mas que diariamente nós devemos buscar o reino de Deus e tudo aquilo que está próximo de seu reino, para que tudo aquilo que precisamos seja acrescentado em nossas vidas, para que tudo aquilo que nos é necessário, para que tudo aquilo que nos dê esperança esteja pautado nele e não só na circunstância atual, né? E eu queria até dar uma ênfase ao versículo 34, que diz que, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Ou seja, Cristo aqui é bem enfático em dizer que cada dia tem o seu próprio mal e que você precisa lidar com o mal diário todos os dias. Porém, o acúmulo desses maus e principalmente a preocupação pelos maus que ainda não chegaram é um problema que deve ser contornado, justamente contornado buscando primeiramente o reino dos céus, que supre toda a necessidade do nosso coração e também nossa necessidade carnal, né? Ele até fala no começo do versículo: não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. E não porque o amanhã, como forma de tempo, possui algum tipo de manifestação para zelar por nós, mas porque o dono do amanhã é o Senhor, aquele que disse todas essas palavras nesse texto e aquele que manda que nós observemos a natureza, observemos os pássaros do céu, que não semeiam, que não colhem, que não plantam nada, que não vão em busca de nada relacionado ao seu futuro, mas que ainda assim vivem de maneira linda toda a sua vida, porque eles vivem de tal maneira onde só Deus influencia na vida deles e onde Deus é aquele que supre tudo aquilo que eles precisam, todas as demandas que eles têm. Pode até parecer irônico nos compararmos a pássaros, mas Cristo justamente traz na sequência a mensagem: pode um ser humano acrescentar sequer um dia na sua vida? Não. Porque quem zela pelo ser humano, mesmo ele sendo um ser que está acima dos pássaros, quem zela por esse ser humano é o mesmo que zela pelos pássaros, que é o nosso Senhor Jesus. Essa é a mensagem que eu queria trazer a todos vocês, né? É uma mensagem que quero deixar para o coração de cada um, porque não impactou só a vocês, mas é uma palavra que tem impactado principalmente a mim, num contexto onde eu estou passando por diversos turbulhões dentro da mente, por diversos motivos,
E isso é uma palavra de extremo conforto a mim, justamente porque o reino dos céus ele deve ser procurado com prioridade para que a minha solução não esteja naquilo que eu vejo como palpável a mim ou como solução vinda de mim, mas para que a provisão venha apenas do Senhor, que é aquele que nos fornece todas as coisas e é aquele que fornece também tudo a sua criação e aquilo que está ao nosso redor, né? Quando parece que tudo está entrando em colapso, quando parece que o inverno vai se tornar mais frio, é aí que Cristo entra em nossas vidas, trazendo a primavera e nos trazendo um renovo, um fôlego de vida, uma reestruturação, uma reconstrução e uma reforma de tudo aquilo que já se havia consolidado. E nisso vemos a grande e forte mão de Deus agindo em todos os momentos, em todos os momentos. Essa é a palavra que eu queria trazer a cada um dos irmãos. Assim como eu falei, foi meio curtinho, mas é uma palavra que eu compartilho aos irmãos com grande amor em meu coração, até pelo que eu comentei. É algo que vem tocando bastante o meu coração esses últimos tempos, e eu espero que toque também no coração de cada um de vocês, que não deixe que essa palavra simplesmente se esfrie aqui, mas que você possa estar levando essa palavra no seu coração dia após dia, refletindo sobre isso e pensando mais sobre isso, tanto no reino dos céus, quanto também como buscar mais o reino dos céus. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e agradeço a cada um de vocês, irmãos, que acompanharam esse devocional até aqui. Gostaria de pedir que continue acompanhando esse trabalho todas as quintas-feiras, que continue conosco, cultuando e dedicando um momento à reflexão da palavra de Deus. Amém.